A cura começa com a descoberta da causa do desequilíbrio ou da doença. Então, quais são as causas das doenças? São inúmeras as causas e, entre elas, tem-se o pensamento. Tudo o que existe, o que vemos, percebemos, sentimos e até o que não vemos nem percebemos, existiu primeiro no pensamento. A mente é o espelho da vida. Sendo a mente definida por espelho da vida, o cérebro gera a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para aprisionar ou libertar. Simplificando, o pensamento cria e transforma a vida do ser pensante, incluindo a sua saúde. A saúde é assim como a posição de sua residência, que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Em outras palavras, a saúde ou a sua ausência é o reflexo de nós mesmos, dos cuidados ou ausência de cuidados conosco mesmo. Muitos se preocupam com a saúde fazendo exercícios físicos e na escolha dos alimentos, o que é muito positivo e recomendável. No entanto, poucos se preocupam com a qualidade e controle de seus pensamentos. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Exceto nos casos de expiação ou provação, as doenças decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes no organismo. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda afeição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Joana de Ângeles nos ensina que a educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas são os recursos hábeis para alcançar a saúde, sem os quais os tratamentos se tornam paliativos, sem realmente resultar na solução da doença. Educar a mente, disciplinando a vontade, constitui o passo inicial para extirpar as causas das aflições. Na medicina atual, não há dúvidas que toda tensão mental acarreta importantes distúrbios no corpo físico. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. O pensamento sombrio adoece o corpo e agrava a doença já existente. Assim, pensamentos relacionados a melindres e desgostos, irritação, mágoa ou culpa causam e agravam as doenças, arrasando sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo. A vida mental responde pelas atitudes comportamentais,
expressando-se em forma de saúde ou doença, conforme o teor vibratório de que se revista. O bombardeio de petardos contínuos, portadores de alta carga destrutiva, agindo sobre os tecidos sutis da alma, desarticula as engrenagens do perispírito que reflete, no corpo e na emoção, as enfermidades de etiologia difícil de ser detectada pelos métodos comuns. Acumulando cargas deletérias, desconjuntam-se os delicados tecidos sustentados pela energia, ocasionando os desastres no campo da inarmonia propiciadora de distúrbios variados e contaminações compreensíveis. A ação imunológica do organismo desaparece sob contínua descarga das forças perniciosas, abrindo espaço para as calamidades físicas e psicológicas. Vários tipos de cânceres, alergias e infecções na esfera física e neuroses, esquizofrenias e psicoses na faixa psíquica têm as suas gêneses no comportamento mental e nos seus efeitos morais. Ensina ainda a benfeitora, no mesmo livro, que a ansiedade e o medo desestruturam o edifício celular, dando margem a distonias complexas. Além disso, complementa que a vingança corrói os sentimentos, comparando-a com ácido destruidor, que abre brechas para a amargura, o suicídio e a alucinação. Os remédios eficazes contra esses pensamentos são a compreensão e paciência, bondade incansável e tolerância construtiva em todos os momentos de nossa vida. Com a incessante renovação mental para o bem, apoiado no estudo nobre e no serviço constante, seremos capazes de superar a enfermidade. Pensamentos positivos anulam os de teor negativo. A fim de reverter o hábito dos pensamentos negativos, trocando-os pelos positivos, será necessária a disciplina e treinamento pelo tempo necessário para se tornar um novo hábito. A cura é um ato criador, que exige todo o esforço e dedicação que as outras formas de criatividade reclamam. Inscreva-se e aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos. Hari 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 Hari